Muito bem, meus caros. Muito bom dia para vocês. E é muito bom estar aqui novamente, nesta belíssima quinta-feira nublada, com 22 graus deliciosos, neste quase falso verão paulistano. Vai durar pouco. Já já o calor volta para torturar a gente. Mas vamos em frente, é ou não é? Bom, meus caros, olha, nós ultrapassamos aí a marca dos 7.000 participantes aqui do canal, né? E eu estou muito feliz porque é um prazer conversar com vocês todo dia de manhã a respeito de um assunto que, assim, eu diria que ele faz parte intrínseca da minha pessoa há muitos anos, né? Então, de maneira que é muito prazeroso estar aqui transmitindo tudo isso para vocês, né? E como eu, às vezes, lembro, né, é sempre bom lembrar isso, o pessoal que está chegando agora, não deixem de ler a mensagem fixada lá no alto, né? Porque tem algumas dicas que podem aí tornar a, a participação de vocês aqui um pouco mais agradável, né? Inclusive pelo fato de que eu costumo falar devagar e às vezes muito devagar, né? E tem aqui no Telegram um recurso ótimo para acelerar um pouco aí a minha fala. Bom, eu comentava com vocês, né, aí há 2 dias, quando eu falei a respeito das pré-condições básicas para ser escritor, né? E para penetrar no mundo da literatura, eu citei lá, num determinado momento, a história do meu aluno, que de tanto ler Machado de Assis, o que aconteceu? Acabou se mimetizando no Machado de Assis. E depois fica aí, né, ele luta para se libertar, né, para ter o seu próprio estilo, para ter a sua própria voz. Agora vejam, esse é um fenômeno em certa medida, normal, tá? Então, por exemplo, eu me lembro quando eu li Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né? Bom, de repente, lá pelo meio do primeiro volume, ou no final do segundo volume, um dia eu me peguei escrevendo como Proust, né? Quer dizer, compondo aqueles períodos enormes, aqueles parágrafos quilométricos, né? Então, assim, claro que aí, imediatamente, quando eu percebi, é claro que eu modifiquei, né, tudo e fiz de acordo com o meu estilo. Mas o exemplo serve para isso, para mostrar para vocês que esse fenômeno, ele é, em alguma medida, normal, quer dizer, ele faz parte do processo que vai levar você, né, a descobrir e a formar a sua própria voz, o seu próprio estilo. Tá? Agora, o que eu digo que é em certa medida normal? Porque é claro que o caso do meu aluno, que só leu Machado de Assis, é um caso anormal. Tá? Então, há uma forma de fazer com que esse processo não seja traumático, né, da forma como é com o meu aluno. Né? Quer dizer, e de maneira que você não se transforme no que o meu aluno se transformou, né? Acorrentado aí ao estilo machadiano e às ideias machadianas. Né? Bom, mas e que solução é essa? Bom, essa solução se chama diversidade. Diversidade de leitura. Né? Bom, leu um romance do Machado? Ótimo, ótimo. Agora vai e leia um romance do Thomas Mann.
Leu Thomas Mann? Fantástico! Agora vai e leia alguns sermões do Padre Antônio Vieira. Acabou de ler o Vieira? Perfeito! Agora vai e lê Kafka. Compreenderam? Quer dizer, assim, mudando de autor para autor, de estilo para estilo, você vai encontrar a sua própria voz. Você vai formar o seu próprio estilo. Diferentes estilos de diferentes épocas. Assim você vai aprender o quê? Vai aprender que existem soluções, existem maneiras de solucionar os mesmos problemas, de expor os mesmos sentimentos, de descrever cenas semelhantes, mas de formas completamente diferentes. E então, caminhando pelas diferenças, pouco a pouco, você vai incorporar tantas influências diferentes, tantas influências até mesmo opostas, que você vai formar o seu próprio estilo, a sua própria voz. É só caminhando por essas diferentes trilhas, buscando sempre novos atalhos, que você vai formar o seu caminho, a sua voz, o seu estilo. A voz que vai se fazer ouvir quando você contar as suas histórias. Essa voz que precisa ser natural, fluida, e que não pode parecer forçada, que jamais vai dar aquela impressão terrível de que você está se esforçando para escrever como A, B, C ou D escreve. Tá certo? Quer dizer, agora, no fundo, o encontro da sua própria voz, não é só a escolha consciente ou inconsciente de como vão ser as suas frases, ou de como você vai encadear suas ideias, ou da forma com que você vai dar coesão e coerência para suas frases, se elas vão ser longas ou curtas, se elas vão ser diretas, e incisivas, ou se elas vão ser longas e poéticas. Quer dizer, sem dúvida, o estilo é tudo isso. O estilo é tudo isso e muito mais. Mas não se trata só de uma série de construções frasais específicas, características. Não. Quer dizer, trata-se de você expressar o que você é. Quer dizer, expressar no texto quem você é, com franqueza, com sinceridade. Agora, para que isso aconteça, para que você seja verdadeiro nos seus textos, bom, então, progressivamente, você precisa também encontrar a sua própria consciência. Vejam, eu não falo aqui de consciência no sentido daquela voz que você escuta te dizendo o que é certo ou errado, tá? A consciência aqui não é o grilo falante da historinha do Pinóquio, tá bom? Não, eu falo de consciência num sentido muito maior, muito mais profundo, Eu falo de consciência no sentido de autoconsciência. Quer dizer, a sua expressão, a sua expressividade, o seu estilo, ele depende dessa capacidade de você reconhecer o que é que se passa, o que é que acontece dentro de você mesmo, no mais íntimo de você mesmo. Essa é a grande questão.
Né? Então, vejam, são dois caminhos para você alcançar a sua própria voz. Né? A leitura diversificada e o diálogo constante com você mesmo. Sem esse diálogo, meus caros, vocês vão ser só meros repetidores de tudo que vocês leem nos outros autores e, pior, de tudo o que vocês leem nas redes sociais, nas propagandas, na mídia em geral. Sem esse diálogo, repito, insisto, vocês vão ser só meros repetidores, meros papagueadores. Tá? Então vejam, o seu estilo, ele depende dessa perspectiva única, dessa perspectiva pessoal, né? Desse diálogo com a sua consciência que vai fazer com que você olhe para a realidade e avalie tudo o que você vê da sua forma, tirando as suas conclusões. Ah? Então, isso é o fundamental, tá certo? Eu, inclusive, tenho um texto em que eu falo um pouquinho e dou aí alguns exemplos, eu aprofundo um pouquinho essa questão do estilo, né, como encontro com a própria consciência. Né? O texto está lá no meu site e no final aqui eu vou deixar o link para vocês lerem. Tá? Então vejam, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Escrever com uma voz própria, não é só uma questão de aí unir as palavras de uma maneira peculiar, de uma maneira pessoal, né? Ou de uma maneira confusa. Né? Muita gente tem essa ideia hoje, de que estilo é isso. Né? Então, assim, ter o próprio estilo é necessariamente confundir o leitor. Né? Então, o que eu faço? Eu brinco com as palavras. Então aí eu misturo tudo, ponho tudo no liquidificador e do jeito que sai eu ponho no papel. Ou eu faço uma escrita automática no estilo surrealista e não quero nem saber, porque aquilo é a minha voz e ponto final, e acabou. Né? Então muita gente tem esse pensamento assim, superficial, né? Um pensamento absolutamente banal sobre o que é a produção de literatura. Né? Quer dizer, infelizmente, as vanguardas aí disseminaram essa maneira de pensar que é repleta de superficialismo, né? De banalidade, como se a escrita fosse algo aí automático, né? Automático. Quando não é assim, de forma nenhuma. Né? Quer dizer, isso é só uma brincadeira de mau gosto escrever assim. Né? Então vejam, quer dizer, então escrever não é, quer dizer, descobrir a sua própria voz não é só uma questão de unir as palavras ou misturar as palavras de uma maneira peculiar, pessoal. Não é só isso. É uma questão de você descobrir a sua própria sensibilidade. De descobrir como o seu olhar pessoal, como ele pode enriquecer a vasta, a complexa experiência humana. Tá certo, meus caros? Muito bem. É isso, então. Esse foi a nossa conversa de hoje. E vou deixar aqui o link para o texto com vocês. E amanhã a gente retorna, tá bom? Um abração para vocês. Tenham um ótimo dia, viu?